Estamos de volta aí na parte 2 da aula 2. É um tema que eu confesso que não é um dos temas mais legais de processo civil. Vocês vão estudar aí temas mais empolgantes, como você estuda lá no direito administrativo, responsabilidade civil, né, do Estado, se o policial de folga mata alguém, o Estado responde ou não. Aqueles temas que dão vontade de estudar. Esse é um tópico um pouquinho mais chatinho aí, mas que realmente está no edital e merece a atenção de todos. Lembrando que você pode, além de assistir essas aulas quantas vezes você quiser, você pode analisar os nossos materiais e enviar dúvidas. Eu queria, por gentileza, pedir vocês para que botassem as dúvidas aí nos comentários. Vamos comentar isso aí, hein, galera? Sob pena de exclusão do curso, hein? Vamos nessa. Solta na tela aí, Latino. A capacidade processual. O CPC volta a tratar da capacidade processual em seu artigo 75, o qual dispõe sobre a representação em juízo das pessoas jurídicas e também dos entes formais, isto é, dos entes despersonalizados que detêm capacidade para estar em juízo. Vejamos, deixa aí na tela, Latino. Serão representados em juízo ativa e passiva a União, pela Advocacia Geral da União, que pode ser diretamente ou algum órgão a ela vinculado à AGU, o Estado e o Distrito Federal pelos procuradores, o município pelo prefeito ou procurador, e nesse inciso 2º e 3º tem que tomar cuidado, porque o prefeito pode representar o município, mas o governador não pode representar o Estado. O inciso 4º, que é as autarquias e as fundações de direito público, tem que tomar cuidado também, não é fundação de direito privado, são fundações de direito público. Você que está estudando direito administrativo sabe bem o que é isso. As fundações de direito público, elas são muito equiparadas às autarquias, né? Tem personalidade jurídica de direito público. E quem representa a autarquia e a fundação de direito público? Quem a lei do ente federado designar. Porque você sabe, volta aqui rapidinho, Latino, você que está estudando direito administrativo, você sabe que a autarquia é criada por lei. Então, a lei que cria a autarquia, é ela a lei que tem que falar quem é o representante da autarquia. Aqui no inciso 4º do artigo 75, nós temos até uma cacofonia ali. Eu podia até chamar o professor Jean aqui nesse momento, chegou até a professora Raquel aqui. Muito bom. Nesse momento ali no inciso 4º do artigo 75, nós temos isso. A lei do ente, parece até que a lei está resfriada, né, Raquel? A lei do ente deve designar, a lei do ente que criou. Por exemplo, no estado do Rio, nós temos lá o Detran, que é uma autarquia, foi criada por lei. A lei que cria a autarquia é a lei que fala quem vai ser o representante. No caso do Rio, por exemplo, quem representa o Detran e o PROCON, que também é uma autarquia, é a Procuradoria Geral do Estado. A Procuradoria Geral do Estado está nas duas leis lá como representante. Não obstante, as autarquias terem departamento jurídico próprio. Então, o inciso 4º do artigo 75, parece até que a lei está resfriada, né? A lei do ente. Não, mas é a lei do ente que criou a autarquia. O ente federado, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, como eu falava, tem lá o Detran, o PROCON, são tudo autarquias. Então, quando o Estado vai lá por lei e cria essa autarquia, a lei que criou a autarquia, ela que tem que falar quem é o representante, tá bom? Solta na tela, Latino, o inciso 5º aí. Eu pulei o inciso 5º, Latino, fui direto para o inciso 6º. Vou pegar aqui o meu artigo, pode voltar comigo, Latino. Aqui no artigo 75, estou sempre com o meu código aqui. Na hora da edição eu pulei o inciso 5º, né? E o inciso 5º trata da massa falida. A massa falida ela vai ser representada pelo administrador judicial, tá bom? Então acrescenta só o inciso 5º aí, pode voltar na tela, Latino, o inciso 6º. A herança jacente ou vacante pelo seu curador, lembrando que herança jacente é aquela que não deixou herdeiros, né? Ou vacante, aí vai ser pelo seu curador. O espólio, aquela massa dos bens do falido, né? Do decúgio, pelo inventariante, então é o inventariante que representa o espólio. A pessoa jurídica, muito cobrada em prova, inciso 8º, por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não havendo essa designação, pelos seus diretores. O inciso 9º diz que a sociedade e as associações irregulares e outros organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens. Volta aqui comigo, Latino, esse é importante, né? O inciso 9º diz lá, a sociedade ou as associações irregulares, ou ainda, organizados sem personalidade. Por exemplo, não tem nem CNPJ ainda. Tem nem CNPJ ainda, mas pode ser réu? Pode.
Vai ter aquela capacidade ali judiciária, né? E aí, por quem couber a administração dos bens. Quem tiver na administração dos bens é que vai representar a empresa que ainda não tem CNPJ, tá bom? Pode soltar na tela o inciso 10, Latino. A pessoa jurídica estrangeira, né? Por exemplo, a Apple está aqui no Brasil, né? A pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta no Brasil, ou instalada no Brasil. E o condomínio vai ser pelo administrador, né? Hoje em dia muitos administradores, empresas administram, ou pelo síndico. Continuando aí na tela, o parágrafo 1º diz o seguinte: quando o inventariante for dativo, aquele nomeado pelo juiz, os sucessores do falecido serão intimados no processo o qual o espólio seja parte. E o parágrafo 2º é interessantíssimo. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Volta comigo, Latino. Uma vez eu dei aula num curso que não tinha CNPJ. O cara tem um curso, tem até o nome do curso, mas não tem CNPJ. Ele foi réu num processo. Não é pelo fato dele não ter CNPJ que ele pode opor o fato dele não ter CNPJ no processo. Ele não pode se beneficiar porque não tem CNPJ. Parágrafo 2º do artigo 75 diz: a sociedade ou a associação sem personalidade jurídica não poderá opor a sua irregularidade quando ela é demandada. Porque quando ela é demandante, o juiz pode requerer os documentos necessários. E o parágrafo 3º do artigo 75 diz: o gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira receber citação para qualquer processo. O parágrafo 4º do artigo 75 vem sendo muito cobrado em prova. Muito mesmo. Lembrando que esse tópico sujeitos do processo, 18% das questões de prova. Olha o que diz o parágrafo 4º, que interessante. Os estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromissos recíprocos para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de um outro ente federado, mediante convênio firmado pelas procuradorias. Então, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu posso ceder procuradores para atuar também em São Paulo ou São Paulo para atuar no Rio. Então, mediante esses convênios, né? E aí a própria lei de licitações, a lei 8666, regulamenta lá os convênios. Na verdade, ela diz que a lei de licitações, que as regras que se aplicam aos contratos se aplicam aos convênios, né? Convênio, ele tem natureza jurídica de contrato, mas os interesses são comuns, né? Você que está estudando aí direito administrativo sabe fazer essa distinção. Nos contratos os direitos são opostos, nos convênios os direitos são comuns. E os estados, o Distrito Federal, eles podem ajustar compromissos recíprocos. É muito cobrado em prova esse parágrafo, para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio assinado pelas respectivas procuradorias. É um estado ajudando o outro, tá bom? E aí eu tenho um trecho do livro do professor Humberto Teodoro Júnior, né? Vamos ler a doutrina aí do professor Humberto Teodoro Júnior. São esses professores aí, são os professores mais citados nas provas de concurso. Solta na tela, Latino. O professor Humberto Teodoro Júnior diz que cuida o artigo 75 do CPC da representação das pessoas jurídicas públicas e privadas, bem como das pessoas formais. A representação pela OAB no interesse geral da classe dos advogados ou no pleito individual atinente ao exercício da profissão não legitima a entidade a propor demanda no mero interesse particular. Não é permitido a OAB propor em nome do interesse de um advogado, por exemplo. A jurisprudência tem entendido que o inventariante dativo não representa o espólio. Quando o inventariante é herdeiro, sucessor ou meieiro, a sua citação dispensa dos demais herdeiros. Compete para receber a citação na ação intentada contra a sociedade liquidante e não aos sócios. E os procuradores da Fazenda Pública estão dispensados da exibição de mandato, aquela procuração, eles não precisam. E o condomínio, ele é representado pelo síndico, também sem necessidade de autorização dos condôminos. E, por fim, as câmaras municipais, mesmo sem dispor da personalidade jurídica, podem demandar em defesa de suas prerrogativas institucionais. O mesmo se pode afirmar das câmaras dos deputados, tá bom? E a massa do insolvente civil
não foi completada lá pelo artigo 75. Continuando aí na tua tela, o professor Eupídio Donizete diz o seguinte: representação processual da União, diz o professor Eupídio. O artigo 75.1 reflete as disposições já elencadas no texto constitucional e na lei complementar, 73 de 93, no que tange a representação da União pela Advocacia Geral. Frisa-se que, na representação dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, descabe qualquer exigência de juntada aos autos de procuração. Não precisa de procuração, por se presumir conhecido o mandato pelo título de nomeação dos advogados, procurador e tudo mais. Volta aqui comigo. O juiz não pede procuração do procurador, cara. Não precisa pedir procuração do diretor jurídico da autarquia, por exemplo. Esses daí, eles estão dispensados disso e a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Tem até uma súmula aqui, ó, súmula 644 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 644, tá bom? Solta na tela, Latino, assim, para concluir aquele tópico, a nova legislação, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe um regramento muito especial para a prática de atos processuais praticado pelos procuradores. Os procuradores, eles podem fazer convênio. E por que o Código trouxe esse parágrafo 4º do artigo 75? Porque olha o que a Constituição Federal diz. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade. Volta aqui, Latino. Os meios, olha aqui a Constituição dizendo, os meios. O artigo 5º, inciso 78 diz, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O que adianta a Constituição falar isso se as normas infraconstitucionais não estabelecerem quais são os meios? Então, o parágrafo 4º do artigo 75, ele é muito elogiado pelos doutrinadores. Os doutrinadores dizem que esses convênios firmados pelas procuradorias podem ajudar no cumprimento da razoável duração do processo. Tem outros assuntos que nós vamos estudar ao longo do curso aqui de processo civil, que são meios aí. A título de curiosidade, nós temos aqui o artigo 191 do CPC, eu aposto muito nesse artigo aí para os concursos. O artigo 191 está sendo muito cobrado em prova, que trata lá do acordo de calendarização. O acordo de calendarização do artigo 191 também é um meio que garante a celeridade de tramitação dos processos, tá bom? E o parágrafo 4º, que é o que nos interessa nessa aula, do artigo 75, que permitem lá as procuradorias celebrarem convênio, também é um meio que garante ali a celeridade de tramitação do processo. Aí no slide eu coloquei mais algumas questões interessantes e para finalizar esse segundo bloco aí da aula 2, nós vamos dar uma olhadinha no artigo 76, que inclusive eu já falei na aula 1. O artigo 76 do CPC diz que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e marcará um prazo razoável para que seja sanado o vício. Na aula 1, eu fiz aquela bagunça no quadro, né, em que eu estava tentando explicar para você o andamento do processo, como percorre, inclusive recebi aí alguns elogios, algumas sugestões também, estou acatando todas elas. Hoje mesmo, um dos meninos falou comigo que ele adora quando a gente desenha isso. Então aqui nós vimos na aula 1 que o processo tem uma petição inicial. Logo no início aqui eu tenho a petição inicial. Depois aqui, a segunda fase do processo, nós vamos ter uma conclusão. Conclusão do processo, segunda etapa aqui do processo, que vai a conclusão. Só que antes de ir à conclusão, tem um tópico importante para a tua prova. Por favor, vai para a prova sabendo isso. Antes da conclusão, nós temos a distribuição. Distribuição. A distribuição ela é antes da conclusão. E hoje nós temos muito importante artigo, o artigo 59 lá. Então, antes da conclusão, nós temos a distribuição. Ele vai à conclusão para o chamado juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. E esse juízo de admissibilidade aqui
é quando o juiz vai aplicar o artigo 76 do Código. O artigo 76 do Código ele vai ser aplicado aqui, porque no juízo de admissibilidade ele pode ser positivo, aí vai para frente o processo, ou ele pode ser o quê? Negativo. Se o juiz verifica logo aqui no início, ele vai aplicar o artigo 76 do Código. Ele vai suspender o processo e vai marcar um prazo razoável para que seja sanado o vício. Eu até brinquei na aula 1. É bom estudar o artigo 76 com 218, porque se o juiz não marca prazo, o prazo é de 5 dias. Tá bom? Aí o prazo vai ser de 5 dias. Então esse artigo 76 é muito importante aí para a tua prova. Solta na tela, Latino, aí o Código de Processo Civil, artigo 76, diz aí, ó, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará um prazo razoável para que seja sanado o vício. É muito importante observar as consequências do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. O parágrafo 1º diz aí, descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, o processo será extinto. Se a providência couber ao autor, se for ao réu, ele será considerado revel, e ao terceiro será considerado revel ou excluído do processo. E o parágrafo 2º diz, descumprida a determinação lá em cima, na fase recursal, o que vai acontecer? O tribunal não conhecerá do recurso se a providência for o recorrente, ou vai pedir para desentranhar as contrarrazões se for do recorrido. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Você percebeu as consequências? Se o juiz verifica uma incapacidade do autor, se é o autor, aqui ele verificou que o autor, aqui ó, tem uma incapacidade processual, ele vai marcar um prazo razoável, vamos pensar aqui, ele marca 10 dias, aí vão ser 10 dias úteis por força do 219, se o autor em 10 dias não cumpre o que é determinado no despacho aqui do juiz, logo na sequência eu vou ter uma sentença. Sentença de extinção do processo. Aí eu vou ter uma sentença de extinção do processo, do artigo 485. Ela vai ser uma sentença sem mérito. Se a providência cabe ao autor, aqui no juízo de admissibilidade ele dá um despacho, o autor não cumpre no prazo, sentença, processo é extinto. Agora, se a providência couber ao réu, o réu ele vai ser considerado revel. Porque o réu ele vai entrar depois, lá na contestação. E aí, meu amigo, ele vai ser considerado revel se a providência lhe couber. Isso é muito importante aí, você identificar a consequência de cada um. Se for a do autor, processo extinto. Se for o do réu, ele pode ser considerado ali revel, tá bom? Então, nesse bloco nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco, nós vamos analisar os artigos 77 ao artigo 81 do Código. Nós vamos analisar aí o tema deveres das partes e dos procuradores. Um grande abraço para você